Bom, pessoal, dando continuidade às aulas de transferência de calor bidimensional, a gente viu anteriormente a dedução da equação, né, do calor para um caso bidimensional, que seria uma placa plana com temperaturas da superfície constantes, né? O que acontece, né? O que eu falei na outra aula, né? Cada condição de contorno do meu problema vai conduzir a uma diferente solução analítica. E, e isso pode, né, pode levar a um número de equações relativamente grande, né? Cada solução, cada problema vai ter uma solução específica, né? Essas soluções vão ser tanto mais complexas quanto forem a complexidade das condições de contorno do problema, né? Então vocês viram já que, por exemplo, a solução analítica para uma equação com, com, com temperaturas constantes, ela já dá uma série de Fourier, né, que é uma solução relativamente complexa. Então, como ter soluções mais simples, né? Matematicamente mais simples, tá? Para isso, então, nós vamos trabalhar uma outra metodologia nessa aula, tá? Que metodologias são essas? São metodologias que fazem uma análise numérica dos dados e não mais uma análise algébrica como a gente trabalhou. Então, é a partir do cálculo numérico. Tá? Vou apresentar aqui a tela para começar a falar um pouquinho sobre elas. Então vamos lá. Que soluções são essas, né? Então, estamos lá falando em transferência de calor bidimensional. E aqui nós vamos falar sobre os métodos das diferenças finitas. Bom, esses métodos de diferença finitas ou equações de diferenças finitas, eles possuem aí algumas variações de um método para outro, uma metodologia para outra, né, mas eles vão conduzir basicamente a soluções semelhantes, digamos assim. Tá? Para isso, eu vou trabalhar com um dos métodos que eu acho que ele é mais visual, digamos assim, tá? Que é o método do balanço de energia. Tá? Métodos de diferenças finitas, em geral, métodos de discretização, tá? De discretização, são métodos matemáticos baseados em redes nodais, tá? Então, para isso a gente vai fazer aqui, vou fazer um desenho muito semelhante do que está no livro, tá? Então, imaginem uma peça, vou fazer diferente, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma peça qualquer primeiro, tá? Imagine uma peça bidimensional, né? Que ela esteja sujeito a diferentes condições de contorno, tá? Então, isso aqui é um corte longitudinal, tá? De uma peça que ela está sujeita aqui a diferentes condições de contorno. Deixa eu fazer ela mais retinha aqui, só para ficar mais bonitinha, né? Tá?
diferentes condições de contorno. Por exemplo, essa parte aqui da peça, ela pode estar sujeito a um fluxo, tá? A um fluxo de calor constante, tá? Por exemplo, essa parte da peça aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui da caneta, essa parte aqui da peça pode ser uma linha, uma superfície isolada, tá? Uma superfície isolada. Professor, isso quer dizer que ela tem um isolante térmico? Não, ela pode ser uma linha central, ou seja, o que tem para cima dela é igual ao que tem para baixo dela. Então ela é uma linha, ela é uma isométrica, tá? Então o que tem para cima da peça é igual ao que tem para baixo da peça. Óbvio que essa peça aqui que eu estou desenhando, tá? Ela está disposta num sistema de coordenada x, y e z, tá? E eu estou analisando ela aqui no plano XY, tá? E essa outra parte da peça, né? E essa outra parte da peça aqui, esses outros dois lados da peça, eles estão aqui a uma temperatura infinita e um coeficiente de película, ou seja, um ambiente convectivo, tá? Dessa forma, se nós verificarmos as linhas de temperatura, né, nós vamos ter linhas de temperatura, né, dessa forma aqui na peça. Tá? As linhas isotérmicas, elas vão ter mais ou menos essa forma aqui na peça. Mas como chegar a essas isotérmicas, então? Vamos chegar a temperatura nessa superfície, a temperatura na outra superfície, como é que eu chego a esses dados? Tá? Então nós vimos um problema que era para uma placa retangular com temperaturas constantes e tudo mais, né? Que não resolve a nossa vida na maioria dos casos na prática. Então vamos ver um problema, né? Um método que resolva a nossa vida de forma prática, tá? Para todos os casos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar aqui os quadriculados da minha folha, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer redes nodais, tá? E em cada ponto que se cruza essas linhas, tá? Eu vou chamar esse ponto de um nó, tá? No cada ponto eu tenho aqui um nó, eu não vou desenhar todos, obviamente, tá? Porque levaria um tempo bastante longo e ficaria até chato aqui para nós, tá? E aí eu vou pegar um desses pontos nodais qualquer, tá? E eu vou representar esse ponto com base em o que ele tem ao redor dele, tá? Então vejam que aqui tem outro ponto. Vou botar aqui os pontos que eu vou analisar, tá? Aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto e aqui tem outro ponto, tá? Então, o que está acontecendo nesse ponto aqui? É o que eu vou fazer a análise do problema. O que está acontecendo nesse ponto aqui? Para isso, então, eu vou pegar as suas vizinhanças. Esse outro ponto, esse outro ponto, esse outro ponto e esse outro ponto aqui, tá? Então, eu vou pegar essa figurinha que eu desenhei, quase no formato de uma cruz, e vou desenhar ele aqui em separado, tá?
E aqui está o meu ponto de interesse. A esse ponto eu vou dar um par ordenado a ele. Tá? Eu vou chamar esse ponto de ponto M, N. Tá? M seriam as colunas e N as linhas. Tá? Então, esse ponto que está posterior aqui a ele vai ser o M mais 1, N. Esse ponto anterior a ele vai ser o M menos 1 e N. O ponto superior vai ser o M, N mais 1. E o ponto inferior vai ser o M, N menos 1. Tá? Então, dessa forma, eu caracterizei todos os pontos, todos os lados, né, todos os pontos nodais, já vamos começar a dar o nome aos bois, que caracterizam, que fazem a circunscrição, né, a esse ponto nodal que eu estou analisando, que eu chamei ML. Tá? Bueno, como é que consiste, então, o método do balanço de energia? Deixa eu só fazer aqui o limite desse ponto MN aqui, que eu acabei não fazendo. Né? O que consiste, então, o método do balanço de energia? Esse método consiste numa análise de tudo que entra de calor para esse ponto. Disse, professor, mas só entra calor? Não sai calor? Né? A gente já vai explicar isso na sequência. O professor, não gera calor? Né? Olha, se as linhas isométricas, né, são numa determinada direção, não entra calor, não gera calor? Tá? Então isso a gente vai resolver. Tá? Primeira questão, pode gerar calor. E esse termo, né, tem que ser considerado na nossa análise. Segunda questão. Dizer que entra calor está associado a como nós vamos escrever a equação de Fourier. E aqui nesse caso, né, nós vamos escrever de tal forma que se o calor sair, certo? Se o calor sair, o termo da quantidade de calor vai dar negativo. Então, de certa forma, né, nós estamos escrevendo o calor que está saindo a partir da equação de Fourier. Tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o somatório do calor, né? Primeiro, eu vou fazer um balanço de energia, né? Então, pelo balanço de energia. O calor que entra, a energia que entra no sistema, mais a energia gerada tem que ser igual a zero. Aí vocês vão perguntar, tá, professor, mas e se sai? Bom, se sai esse calor, essa energia vai ser negativa, então ela mesma vai se corrigir, tá? Bom, se eu escrever isso dessa forma, eu posso escrever assim, que o somatório do calor, né, numa posição I para a posição MN, tá? Os 4 pontos ali que eu tenho, mais o calor gerado por unidade de volume vezes o volume desse corpo, vezes o volume do nó, tem que ser igual a zero. Tá? E aí que vem a técnica de discretização. Então, como é que eu vou discretizar esses caras aqui? Eu vou chamar isso aqui
como um ΔX, e esse espaço aqui, entre um ponto nodal e outro, como ΔY. Tá? E eu vou analisar esse problema para uma unidade de comprimento. Então, por exemplo, para esse peça aqui, 1 metro poderia ser. Tá? Então, vamos lá. Se eu pegar essa equação aqui, essa parte da equação eu vou escrever da seguinte forma. Calor gerado por unidade de volume vezes ΔX vezes ΔY vezes 1, que é o meu volume. Tá? Isso, então, vai ser igual aqui o somatório de uma posição I para uma posição M, N. Tá? Como eu escrevi anteriormente. Ué, agora eu vou ter que abrir esse termo aqui, tá? Eu vou ter que abrir esse termo aqui para as 4 situações, tá? Para as 4 situações. Então, como é que eu vou escrever isso, tá? Primeiro eu vou pegar aqui na posição M-1 e N. Tá? Vou pegar essa posição, vou pegar essa transferência de calor aqui. Então, como é que eu vou escrever isso aí? Tá? Lá pela equação de Fourier, que é condução, né? O calor, o calor transferido do ponto M-1 N para o ponto M N é igual, tá? A condutividade do corpo, tá? Que multiplica a área, tá? E aí a área vai ser ΔY vezes a dimensão lá de 1 metro, vezes o gradiente de temperatura. Tá? A taxa de variação de temperatura em relação à posição X. Tá? Essa taxa vai ser a temperatura M-1 N menos a temperatura MN dividido por ΔX. Tá? Vou seguir a numeração. Essa equação aqui não tinha número, então eu vou deixar ela sem número. Agora eu vou fazer o que entra nessa direção aqui. Tá? Ou seja, o calor transferido da posição M mais 1 N para a posição M N vai ser igual à condutividade térmica né, dividido por ΔX. Tá? Condutividade térmica, área, gradiente de temperatura. Tá? Agora, eu vou fazer nessa posição aqui. E depois nessa posição aqui. Tá? Então, eu vou já vou mostrar as duas aqui para otimizar o tempo. Que M, N mais 1 para M, N, K, a área agora é ΔX vezes 1, vezes T, M, N mais 1, T, M, N, dividido por ΔY. E que da posição M, N menos 1 para a posição M, N, K, ΔX
vezes 1 Tm n menos 1 Tmn dividido por ΔY. Tá? Bueno, agora, tendo essa equação, o que eu vou fazer? Tendo essas 4 equações. Tá? Eu vou somar elas. Eu vou somar. Para ter aqui o somatório do calor de uma direção I para uma direção Mn. Tá? Para ter o somatório. Só que antes de fazer o somatório, tá? Eu vou usar aqui de uns artifícios. 34, 33, 32 e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ΔX igual a ΔY. O que eu estou fazendo quando eu faço isso, tá? Eu estou criando uma malha de pontos nodais de mesma dimensão. Então, essa malha é como se fosse aqui a figura do meu caderno, né? Ela tem a mesma dimensão na altura pela mesma dimensão de largura, tá? Então, fazendo ΔX e ΔY, o que eu faço? Tá? O que eu consigo fazer? Certo? Legal, né? E agora eu vou fazer, então, o somatório. Tá? Esse somatório, tá? Vai ficar o quê? K que multiplica. Eu tenho a condutividade em todos os termos, então eu vou tirar ela em evidência. Tm menos 1 Tn, Tmn, mais Tm mais 1 N, Tm, N, mais Tm, N mais 1 Tm, N, mais Tm, N menos 1 menos Tm, N. Tá? Ou Tmn. Tá? Então, simplifiquei aqui minha equação. Só um minutinho. Agora sim. Agora sim. Tá? E aí vou aplicar essa equação aonde? Aqui na equação anterior, que eu tinha colocado como 31 e acabei tirando, tá? Agora eu vou eliminar esses tracinhos aqui, porque vocês sabem que é por unidade de volume, tá? Então, K que multiplica Tm mais 1 N, Tm menos 1 N, Tm N menos 1, Tm N mais 1, menos 4Tmn, mais o calor gerado
E aqui, ΔX vezes ΔY, eu posso escrever simplesmente como ΔX ao quadrado vezes o calor gerado por reação química é igual a zero. Tá? E ainda posso isolar aqui o K dividindo esse valor. Ok. E aí? E aí eu consigo isolar a temperatura de interesse. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou escrever que a temperatura Mn vai ser igual a temperatura M mais 1 e N mais a temperatura M menos 1 e N mais a temperatura M N menos 1 mais a temperatura M N mais 1 mais delta X ao quadrado vezes o calor gerado sobre K, certo? Tirei ele em evidência, certo? Eu passei esse parâmetro para lá, tirei ele em evidência e passei esse parâmetro para lá. Tá? Tudo isso aqui, todo esse termo aqui, dividido por 4. Tá? E aí eu tenho a minha equação que resolve o meu ponto nodal. Professor, mas ok, né? Ok. Para isso eu preciso ter as temperaturas nos outros pontos, né? Para isso eu preciso ter a temperatura anterior, a posterior e tudo mais. Lembrando aqui que aqui é o calor gerado, tá? Deixa eu botar um Gzinho aqui só para vocês por unidade de volume. Tá? Eu preciso ter as temperaturas no outro ponto. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que saber, né, depois de fazer os pontos nodais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que acontece com o meu contorno. Tá? O que acontece em cada ponto de contorno que eu estou trabalhando. Tá? Porém, agora, antes de nós continuar aqui nessa análise, tá? Nós vamos pegar aquela nossa peça, tá? que a gente propôs, né? Nós vamos pegar aquela nossa peça, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o exemplo 4 ponto 4.3, tá? O exemplo 4.3 do Micropeira, eu vou pegar esse exemplo e nós vamos usar ele como um estudo de caso, tá? Para isso, então eu vou mudar para o meu computador, porque agora a gente vai fazer isso no computador, tá? E a gente vai usar o Excel para resolver esse problema, tá? Deixa eu abrir aqui no Micropeira. Então, para nós, dar uma olhadinha nesse problema. Eu vou pegar o inglês aqui porque ele tem um pouquinho melhor as figuras dele. Exemplo 4.3, páginas 141.
Tá aqui ele, tá? Eu só vou copiar o problema porque eu quero resolver ele da nossa forma e não copiar o que está no livro, tá? Então, olha só, um forno industrial grande, eu vou copiar aqui numa planilha Excel, depois eu vou disponibilizar essa planilha Excel. Um forno industrial é suportado por uma coluna de 1 metro por 1 metro de largura. Durante o estado estacionário de operação, as 3 superfícies da coluna são mantidas a 500 graus Celsius e o remanescente é submetido a uma temperatura de 300 Kelvin e um coeficiente de película de 10 watts por metro quadrado graus Celsius. Fazendo uma malha de 0,25 por 0,25, determine a temperatura bidimensional, tá? Só que eu não vou fazer uma malha de 0,25 por 0,25, tá? Minha proposta aqui é fazer uma malha um pouco maior que isso, tá? Então eu vou deixar aqui em 5,30. Vou também deixar aqui a altura mais ou menos da mesma largura, tá? Só para propor aqui 40 pixels, 40 pixels, tá? Então o que eu vou fazer, tá, gente? Aqui ficou alguns, não ficaram com 40. Vamos lá. Eu estou fazendo uma malha aqui no Excel, tá? Com uma malha que propõe o problema, tá? 40 por 40, tá? E ao invés de fazer ΔX igual a ΔY igual a 0,25 e ter só pontos, ter poucos pontos na minha malha, aí eu vou propor uma malha, tá, de ΔX igual a ΔY e isso igual a 0,1 metro. Quer dizer, se a minha malha tem 0,1 metro essa distância, né, o meu forno vai ter que ter 10, deixa eu só ocultar aqui para poder ver, 10 por 10. Vamos ver se fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que deu 11. 3, 6, 9, 10. Tá? Então aqui está a minha malha, o meu sistema, tá? E eu vou desenhar a malha aqui internamente, tá? Então aqui está o meu forno, tá? Então cada parte dessa aqui corresponde a 0,1. Só vou inserir uma linha aqui em cima para ficar mais fácil. Vamos ver se continua 16. Eu acho que agora passou uma malha aqui. Não, tá? Então 10 por 10. Então, cada ponto desses aqui, tá, corresponde a uma malha. Vamos ver. Aqui, eu acho que tá sobrando uma malha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Então, 0,25. 10 por 10. Esse aqui é 0, 10. Tá faltando uma malha, perdão, gente. Tá faltando uma malha para ele fechar, porque o forno, na verdade, tá? A dimensão do forno, deixa eu inserir aqui, ela vai estar, deixa eu inserir aqui um desenho, tá? Os pontos nodais são o centro de cada um dos quadradinhos, tá? Centro de cada um dos quadrados que a gente fez. Então, para ser o centro, eu vou pegar uma a mais aqui, tá? Só para ficar caracterizado como sendo o centro do quadradinho. Eu vou jogar esse desenho aqui, tá? Eu vou deixar ele como transparente aqui, tá? Preenchimento da forma, sem preenchimento,
contorno na forma, eu vou dar uma espessura maior aqui para ficar mais visível, tá? Então vejam que cada ponto corresponde ali o centro e não a parte, o ponto em si. A célula corresponde ao ponto nodal, tá? Então tá aqui a superfície do meu forno, tá? Então vejam, aqui eu tenho a temperatura 1 e 1, mN, tá? M cresce para cá, tá? E N cresce nessa direção, tá? Respectivamente. Já vamos colocar aqui uma seta também para explicar, para deixar isso bem visível. Tá? Ficou meio pequeno aqui, mas vamos inserir aqui. Vamos inserir aqui uma seta M, tá? E direção N nessa direção, tá? Muito bem. Então vejam que nesse ponto nodal aqui, ó, esse ponto nodal aqui em específico, eu não sei a condição do contorno, tá? Eu não sei qual é a temperatura anterior a ele, tá? Mas em todos esse meio aqui, tá? Eu sei as temperaturas dos 4 lados do quadradinho. Então é ela que eu vou resolver inicialmente, tá? Então não há geração interna. Deixa eu só colocar aqui a condição de contorno. Deixa eu só me corrigir, tá, gente? Quando eu li o exercício, eu disse que três lados estavam por condições convectivas. Mas 3 lados estão a 500 Kelvin, tá? Estou colocando aqui as condições de contorno. Tá? 3 lados estão a 500 Kelvin e um dos lados, tá? E esse lado aqui está a 300 Kelvin, tá? A 300 Kelvin e com um H, um coeficiente de película de 10 watts por metro quadrado, grau Celsius, Kelvin aqui, né? Vamos botar Kelvin direto, já que a gente está trabalhando com Kelvin. Tá? Então, só corrigindo ali quando eu fiz a leitura. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Eu não sei, nesse ponto aqui, eu até tenho a temperatura do nó anterior, porque é uma condição de contorno, tá? Porque é a superfície do forno. Então, essas temperaturas aqui, tá? Elas estão nessa superfície de contorno do forno, tá? Estou fazendo uma correção. A superfície do forno está a 500 graus Celsius, a 500 Kelvin, tá? Então são essas aqui. Vou digitar que é mais prático. Então aqui é o forno, tá? A gente sabe que a temperatura está a 500 graus Celsius, toda a superfície dela, tá? E a outra superfície de contorno, a gente sabe que fora está a 300 graus Celsius, tá? 500, tá? Então agora sim nós temos um desenho inicial de como está o forno, tá? Então olhem só, esse ponto aqui, como é que vai ser a temperatura dele, tá? Ele vai ser igual a não tem geração interna, tá? Eu até vou botar o termo Q aqui, tá? Watts por metro cúbico, tá? Só para vocês observarem que se eu não colocasse ele, vai ficar zero, tá? Então olhem só, vamos lá. Como é que vai ficar esse cara aqui?
A soma das 4 temperaturas que circulam no meu problema. Esse, mais a posterior, mais a inferior. Tá? Mais o calor gerado multiplicado por ΔX ao quadrado dividido pela condutividade térmica do material. Ele nem dá condutividade térmica. Eu, professor, mas não precisa condutividade térmica? Aí ele diz que é tijolo refratário. Né? Então, se a gente buscar lá o tijolo refratário, vamos pegar aqui o K do tijolo refratário lá no livro. Tá? Não vou abrir no computador, mas vocês lembram que lá no apêndice tem esses materiais, tá? Material de construção, papapá, não, condutividade térmica, tijolo cerâmico, bloco de concreto, eu vou pegar aqui um tijolo comum, tá? Tijolo comum, 0,72 watts por metro Kelvin, tá? Então, vou botar aqui esse valor, tá? Eu vou fixar esses caras aqui para eles não andarem, mas ele não vai importar, né? Por quê? Porque como o calor gerado é zero nesse sistema, ele tanto faz. E aí eu vou dividir por 4, tá? Que é lá a equação. Elevado ao quadrado dividido por 2. Ok, faltou alguma. Daí você diz, mas professor, pode estar 4.000 graus Celsius ali? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Bom, o que acontece? Esse aqui vai ser a mesma coisa que esse, só deslocado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a equação. E aí entra numa coisinha, né? Referência circular. O que é referência circular? O programa já acusou aqui. Para calcular esse cara, eu preciso desse. E para calcular esse, eu preciso desse. Tá? Então, ele deu um problema aí no nosso problema. Como é que eu resolvo isso? Venho aqui nas opções do Excel, tá? Outros aplicativos também tem, tá? Aqui nas opções de fórmula, tá? E eu habilito o cálculo interativo, tá? Quando eu habilito o cálculo interativo, tá? Vocês vão ver que ele vai se resolver o problema, tá? Conforme ele vai acontecendo. Então, gente, vejam, todos os pontos aqui internamente, eles têm a mesma situação, a mesma condição de um ponto nodal. Exceto esse último aqui embaixo. Tá? Por quê? Porque esse último ele recebe por condução de um lado, recebe por condução do outro, recebe calor por condução do outro, mas recebe calor por convecção na outra condição de contorno. Então, quando eu tenho esse problema, eu tenho que ver como resolver a condição de contorno. Tá? Como que eu vou fazer a equação do calor gerado para a condição de contorno específica que eu estou trabalhando. Vamos dar uma olhadinha então como resolver o calor gerado nessa condição de contorno?
Tá? Então aqui nós temos uma condição de contorno convectiva. Tá? Então olhem aqui, ó. Poderia ser aqui no exemplo que nós fizemos, poderia ser esse ponto nodal aqui. Tá? Esse ponto nodal aqui. Esse exemplo não é muito bom, eu já vou dizer para vocês, não é muito bom, porque o ponto nodal ele caiu bem num canto, tá? E aí existe depois uma tabela para essas situações de canto. Então vamos supor que aqui no meio tivesse outro ponto nodal para ficar mais semelhante àquilo que a gente viu, tá? Então olhem só, nós temos agora um ponto nodal, né? Nós temos um ponto nodal que acontece o seguinte. Tá? Ele recebe calor por condução. Ele recebe calor por condução. Tá? Em 3 dos seus lados. Tá? Essas 3 equações nós já deduzimos. Tá? Porém, em um dos seus lados, o calor é transferido para ele. Tá? O calor é transferido para ele por convecção. Certo? Então, agora nós vamos usar uma condição de contorno convectivo. Tá? Então, vamos lá. Aqui é o ponto MN, aqui é o M menos 1N, aqui é o M N mais 1, o N menos 1, tanto faz, tá? Aqui é o M N menos 1, tá? Então, a gente já viu, né, que os 3 primeiros que M menos 1 N para MN é igual a K delta Y vezes 1, área, né? Tm menos 1 N menos Tm N, tá? Dividido por delta x, corta delta x com delta y, né? Já vimos todo esse passo a passo, eu não vou fazer para todos eles. Tá? Então sobra K que multiplica, né? Temperatura no ponto menos a temperatura no ponto ao lado menos a temperatura do ponto. Tá? Já fiz, não vou refazer de novo. Agora, no ponto infinito para o ponto MN, eu tenho uma condição de contorno diferente. Vai ser H, área, delta Y, que multiplica 1, vezes T infinito menos TMN. Certo? E aí eu vou usar lá na equação que a gente viu anteriormente, né? Essa substituição, tá? Essa substituição em um dos caras aqui que a gente fez o somatório, tá? Então, vamos lá. K que multiplica Tm menos 1 em N menos Tmn, tá? Mais Tn menos 1 e M menos Tmn mais Tn. Aqui eu inverti, peço
m, n menos 1. Tm, n mais 1, menos Tm, n. Tá? Isso é a condução. Mais K, perdão, H, delta Y, T infinito menos Tm, n. Mais o Q gerado vezes delta x ao quadrado, tudo isso igual a zero. Tá? E agora o que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse Tmn. Tá? Eu vou isolar esse cara, eu preciso resolver ele. Tá? Então, como que eu vou fazer essa resolução? Primeiro, só uma questão importante, tá? Esse ΔX agora, ao quadrado, é do volume. E como esse ponto é um ponto de superfície, o volume dele é só a metade, né? Porque ele tem um lado, mas não tem o outro. Então é só a metade do x, do x ao quadrado. Aqui é sobre 2, porque é o volume, né? Então, se eu fosse pegar o volume aqui, ó, vou abrir aqui o volume para explicar melhor. Tá? O volume desse cara aqui vai ser 1, que é a unidade de comprimento, né? Que a gente não adotou, vezes ΔY, vezes ΔX, sobre 2. Porque esse ponto nodal não tem, né? Ele está aqui na superfície, tá? Ele é um ponto nodal que está na superfície, então ele só tem essa parte aqui para gerar energia. Não vai ter essa outra parte aqui, tá? Então, tem que só observar essa questão aqui. Ele é um ponto de superfície. ΔX, ΔY, ΔX ao quadrado sobre 2. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Tá? Como é que eu vou resolver esse problema? Tá? Esse problema ele vai dar uma solução do seguinte tipo. Vou isolar aqui, vou passar para o outro lado esse termo, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui nessa equação. Tá? Tem outro detalhe aqui também, gente. Nessa direção aqui, ó, nessa outra direção aqui, ó, tá? Eu também tenho só a metade da área de troca térmica. E lembre, aqui é a superfície da peça, tá? Então, o ΔX, isso aqui vai ser só ΔX sobre 2, então não vai ser ΔX vezes ΔY, tá? Então, logo, todos esses termos aqui, ó, todos esses termos aqui, ó, vão ser divididos por 2. Dividido por 2, tá? Então, tem que cuidar bem nessa parte ali, não pode querer fazer rapidinho, aí, que nem o professor quis fazer, né? E aí acaba caindo numa armadilha, tá? Então, nessa equação aqui, o que eu vou fazer, tá? Vou jogar para o outro lado da equação, tá? E vou abrir esses termos aqui. E vou abrir todos esses termos aqui desse produto, tá?
todos esses termos aqui para mim resolver ele, tá? Então, olhem só. K que multiplica Tm menos 1 e N. Eu vou abrir partes, tá? Senão vai dar muito longo aqui. Mais Tm N menos 1 mais Tm N mais 1 dividido por 2. Ó, peguei esses dois, tá? Peguei esses dois termos aqui, tá? E tirei eles em evidência aqui. Tá? Então, fiz o K. Aí fiz mais H vezes delta Y que multiplica T infinito. Menos H vezes delta Y que multiplica T MN. E sobrou aqui, ó. Aqui da condutividade, tá? K que multiplica menos TMN menos meio TMN menos meio TMN. Tá? Então, perdão, menos meio TMN. Tá? Que sobrou ali do termo do K. Tudo isso igual a menos que Δx ao quadrado sobre 2. Tá? Bom, e agora? E agora, o que eu vou fazer, tá? É inverter essa equação aqui, tá? Jogar o TMN os termos que tem TMN para o outro lado, aí inverter ela aqui de volta, só para ela ficar com um sinal positivo, tá? Então, olhem só, como é que fica. Eu tenho, inverti o lado, tá? H delta x, ou delta y, tá? Tanto faz, como delta x é igual a delta y, TMN, daquele termo. Mais meio com meio dá 1. Com 1 dá 2. 2T, 2K, que multiplica TMN. Igual a K, que multiplica... Eu vou puxar o 2 aqui para fora, para ficar mais fácil. 2TM menos 1 e N, mais TM N menos 1, mais TM N mais 1. Mais o que veio lá do outro lado, calor gerado, sobre 2. Tá? Tiro em evidência. Ok? E passo tudo isso aqui dividindo.
2K. Obviamente, né, se o meu sistema ele não tiver geração de calor, como é o caso do nosso problema, esse último termo é zerado. Tá? Professor, mas o senhor montou no TM, montou na horizontal essa transferência de calor e na vertical. Não tem problema nenhum, só inverte, ao invés de usar o TM, usa o TN menos 1, tá? Então, isso é simplesmente a analogia aqui, né? Fazer uma analogia ao problema, tá? Então, eu vou voltar lá pro computador para nós usar essa equação aqui. Eu só vou usar o K, tá, gente? Para a gente ter uma malha mais precisa, eu vou usar o mesmo valor de K que está no livro, que é de 1 watt por metro Kelvin, tá? Porque na solução do problema ele diz, eu tô com, né, fica aqui com um pouquinho de pressa, a gente acabou não procurando ali, tá? Então aqui, ó, 1 watt por metro Kelvin, tá? Vou pegar aqui o valor de 1 watt por metro Kelvin, porque aqui no final ele vai ser preciso, vai ser necessário, tá? Então olhem só, então estamos indo lá para o final, tá? Então olhem só. Tá? Vamos pegar lá a equação. Espero que vocês tenham copiado aí rapidamente ela, tá? Então vai ser igual a condutividade térmica do material. Vou fixar ela. Eu vou abrir um parênteses aqui só para fazer aquela divisão ali. 2 vezes, abre parênteses, o coeficiente de película vezes o ΔX, ok? Mais 2 vezes a condutividade térmica do material. F4, tá? Tudo isso que multiplica tudo isso que multiplica 2 vezes a temperatura anterior ao ponto mais a temperatura do lado do ponto mais a temperatura do outro lado do ponto. Tá? E ali na minha dedução, gente, eu vou ser bem realista com vocês. Em algum ponto eu comi a temperatura infinito. Tá? Vamos voltar lá no problema porque eu comi. Vamos voltar lá na solução porque eu comi a temperatura infinita aqui. Tá? Vamos ser corretos. Aqui, ó. Que eu comi a temperatura infinita. Eu escrevi esse termo aqui e esqueci deste outro termo. Tá? Então aqui nós temos mais T infinito vezes H vezes ΔX aqui nós temos mais T infinito vezes H vezes ΔX, né? T infinito vezes H vezes ΔX,
que é que eu passei para o outro lado. Só tirei em evidência. Mas T infinito vezes H vezes ΔX, passo dividindo o termo H ΔX mais 2K. Tá? Perdão. Falha nossa. Então vamos ver aqui onde nós paramos. 2 vezes, ok. 2 vezes a anterior, mais a do lado, mais do outro lado. Não tem o termo de geração, tá? Então aquele termo é zero, tá? Mais T infinito, a temperatura do meio, que multiplica a H vezes ΔX, tudo isso dividido por H vezes ΔX mais 2 vezes K, tá? Ele está dando erro do número. Eu acho que está lá nas opções do cálculo interativo. Vamos dar uma olhadinha aqui das opções. Revisão fórmulas. Habilitar cálculo relativo, automático. Número máximo de interações. Vamos botar aqui para 10.000. Ainda assim ele está dando erro de número. Uhum.
Um dos erros estava aqui, dividido por 4. Não era para ser um erro que poderia dar um número errado, mas não esse tipo de erro. Vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu ver o que nós temos de problema aqui. Eu vou abrir aqui no Drive, tá? Vou abrir uma planilha aqui do Google. Só para ver se a gente localiza esse tipo de erro. Ver se eu consigo copiar aqui. As fórmulas não vieram. Vou fazer o seguinte. Peraí. Configurações de planilha, recálculo, cálculo interativo a ativar. Tá? Foi algum bug aí no meu Excel, tá, gente? Eu pedi desculpa. Claro que tinha um errinho ali que vocês podem ter visto. Mas que vocês devem ter visto. Ali tinha um 44, depois tinha um. Tá? Mas foi um errinho aí do meu programa, tá? Vou tirar o número de casas aqui só para não ficar tão grande, tá? Vou deixar aqui uma casa só para vocês conseguirem olhar o valor, tá? Então, aqui nós temos a distribuição de temperatura conforme a direção. E olha que legal que a gente pode fazer, tá? Deixa eu só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa primeira coluna aqui era 500, né? Não, tá certo. Então a peça ela pega daqui até a metade dessa, até o, o, o fim aqui dessa última coluna aqui, tá? E olha que legal aqui, gente. Que a gente faz, ó. Então tá aqui tá a minha peça, né? Deixa eu ver aqui uma formatação condicional, se esse aqui dá. Formatar dados. Formatação condicional, tá?
No Excel, vou ver se eu consigo aqui. No Excel, se eu conseguisse... Eu vou copiar os valores lá para o Excel só para mostrar para vocês. Lá de volta lá para o Excel. Vou colar aqui. No especial. Aqui está o meu conjunto de valores lá que eu trouxe, tá? Querem ver que legal que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso inserir, vai aqui na formatação condicional, tá? Posso usar aqui uma escala de cor, tá? Só não ficou a escala certa, tá? Aqui, tá? Então aí eu consigo ver, né, por uma escala de cor, em que ponto a minha peça está mais quente ou está mais fria, tá, gente? Então esse é um exemplo. Peço desculpa ali pelo tempinho que eu demorei. Eu vou verificar o que tem o meu Excel, mas a princípio era só o cálculo interativo mesmo que eu deveria habilitar, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Se eu não consigo... Aqui agora eu apaguei tudo. Mas vamos lá, fizemos tudo de novo. É só copiar a fórmula lá do... Talvez como ela tinha um erro... Olha ali, ó. Eu acho que foi isso mesmo. Porque ela tinha um erro e daí ela bagunçou. Agora vai dar certo. Ela tinha um erro, daí estava dando um valor absurdo. Daí óbvio que ela se perdeu, ó. Agora nós vamos conseguir calcular. Olha aí, ó. Muito bem. Tá? Então tá aí, gente. Aí conseguimos calcular através do Excel. Tá? Não tinha nada errado, e sim o erro da fórmula provocou aí o erro no sistema, tá? Então se a gente olhar, tá aqui a distribuição de temperatura da nossa peça. Professor, e se não for cantinho? E se eu... até eu quero chamar a atenção aqui, ó. Se vocês olharem, ó, entre esse ponto e esse ponto, tá? Eu vou botar mais casas decimais aqui só para vocês terem certeza disso que eu estou falando, tá? Aí não vai caber, vamos abrir aqui um pouquinho mais. Claro que vocês já sabem. Olha ali, ó, tá? Olhem só, se vocês pegarem esse ponto aqui, na verdade, assim, ó, se eu dividisse essa peça aqui ao meio, né, vocês iam verificar que um lado é igual ao outro. Então aqui eu tenho uma superfície adiabática. Então o que eu poderia fazer nesse ponto, tá? Ao invés de pegar esse, eu pego esse cara aqui de volta. E eu estou dizendo que a transferência de calor na direção X é nula. Só vou ter transferência de calor na direção Y, tá? Então é uma superfície adiabática. Então é outra condição de contorno. Quando eu tenho... vou supor, tá? Vou supor que ao invés de estar 500 graus Celsius aqui, tá? Eu tenho uma condição de contorno adiabático, ou seja, esse cara aqui, tá, não tem transferência de calor para lá. Tá? Então o que eu faço? Eu puxo desse cara aqui anterior. Tá? E olha como vai ser moldar o meu processo. Aqui também é adiabático, vou puxar desse cara aqui anterior. Olha o perfil da temperatura. Então aqui eu tenho uma superfície adiabática. Vamos supor outra coisa. Que ao invés de 500 graus Celsius aqui, tá? Ao invés de 500 graus Celsius, eu tenho um fluxo de calor, constante, tá? Então, se esse fluxo é constante, eu vou ter outra condição de contorno aqui, tá? Então, o que eu vou precisar
ver pelo meu fluxo de calor qual é a temperatura que entra aqui, né? E aí, possivelmente, esse fluxo de calor ele vai aparecer ali na minha condição de contorno. Professor, então cada condição de contorno requer um problema? Requer uma solução? Sim, cada condição de contorno requer uma solução. Professor, minha peça não é quadrada, né? Minha peça tem um canto aqui. Tá? Como que eu faço? Tá? Vejam bem, a gente está só trabalhando aqui nessa aula com superfícies planas. A coordenada radial, a proposta é a mesma. Tá? A única coisa é que eu vou ter raio numa direção, comprimento na outra direção, tá? E eu vou ter... posso ter ângulo, tá? É mais raro ter transferência de calor na direção angular ali da peça, mas pode ter, tá? Mas são problemas mais complexos, tá? Então, cada condição de contorno requer uma solução específica, tá? E aí lá o Encropeira, numa das páginas dele, né, ele coloca assim, ó, tá? Aqui, ó. Tá? Essa tabela aqui é muito importante que vocês olhem, tá? Resumo dos pontos nodais para diferenças finitas. Tá? Então, ó, aqui nós vimos sem geração interna. Tá? Muito importante, sem geração interna. Os casos de geração interna eles vão ser mais raros, tá? Então, por isso que requer as suas próprias equações. Ó, isso é um canto desse tipo aqui, ó, ao invés de ser um nó onde o canto está para fora. Como é que fica a equação? Tá aqui a equação. Tá? Ele já dá as equações. Δx igual a Δy, tá? A condição adiabática que a gente resolveu, ó, tá? Tá aqui a condição adiabática, mas professor, tá bem diferente da que o senhor deu, né? Ela tá bem diferente da que o senhor deu. É pela forma que a gente usou para isolar a equação. Se vocês olharem, tinha lá o H vezes Δx sobre K, ele estava lá, só o K estava aqui multiplicado por 2, né? Esse termo também estava lá presente. Tá? Então é só uma forma de representar, e lembrando, não tem, nesse caso, não tinha geração interna. Tá? Um ponto, um nó, né? Numa superfície onde os dois lados têm convecção. Tá? Poderia ser, por exemplo, esse nó aqui está sujeito à convecção. Esse nó aqui está sujeito à convecção desse lado e desse lado. Tá? Mas não, aqui é uma temperatura constante. E como que fica a equação? Está aqui a equação para ele. Tá? Uma superfície com fluxo uniforme. Então, conforme eu coloquei para vocês, se tivesse um fluxo aqui ao invés de uma temperatura, né? Tá aqui a equação para vocês. Tá? Então, cada situação vai envolver um tipo de problema. E, professor, se for um canto assim, ó, se for um canto em diagonal esse nó, como que ele fica? Muito bem, tem que procurar a solução para esse tipo de nó. Tá? Um nó onde ele fosse, né, por exemplo, aqui, ó, a superfície dele fosse um retângulo e o nó é aqui, exatamente nessa superfície. Então entra por aqui e sai a convecção por aqui. Lembrando que é sempre fazer a entrada, né? Então não é tão difícil assim de se fazer. Tá? Então o importante é identificar todos os nós do problema, todos os padrões de nós que existem no problema, né? E aplicar a equação do balanço de energia com calma, deduzindo as equações para todos os nós diferentes. Vocês sabem que aqui na porção interna os nós vão ser todos iguais. O que eu tenho que ter cuidado é aqui nas porções, nas
nos contornos da minha peça, eu tenho que olhar nó a nó, se esse nó não tem uma característica especial. Tá bem? Então, essa tabela aqui, ela dá alguns dos tipos de nós. Eu acho que tem outra aqui no livro também. Pior que não. Pior que não tem, eu achei que tinha outra. Deixa eu ver se ela não diz nada. Paquinha. Tá? Então, aqui são alguns dos casos, tá? Ele tem uma observação ali que para obter uma superfície simétrica ou adiabática, né? É o caso aqui, por exemplo, a superfície fosse simétrica ou adiabática, simplesmente colocar H ou Q igual a zero. Tá? Então, é, por exemplo, se eu pegar aqui, né, e eu tenho uma superfície simétrica, eu boto igual a H igual a zero, nessa equação aqui, por exemplo, eu boto o Q igual a zero e eu tenho a condição de contorno. Muito bem, meus queridos. Então, essa era a aula. Tá? Espero que vocês exercitem a atividade que eu vou deixar para vocês. Ok? Até mais.